Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de dezembro de 2015, é uma quarta-feira, e o nosso verbete é de número 3.610. Ele tem 4 páginas, 47 logias e 7 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o computador pessoal, da especialidade intrafisicologia. E ele foi redigido pelo nosso neoverbetógrafo do dia, o professor Henrique Elias, que é brasileiro, natural de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Ele é estudante de administração e desenvolvimento em web, graduado em edificações e transações imobiliárias e especialista em incorporação imobiliária. É voluntário da Conscienciologia desde 2012 e tenepsista desde 2015. O computador pessoal é a ferramenta tecnológica útil, extensão do cérebro e da memória humana, formado pelo conjunto de softwares, hardwares e periféricos, cuja utilização contribui para as mais variadas tarefas intrafísicas. E aqui na pensenologia, o ortopensene pessoal da tecnologia, o holopensene gesconológico, o holopensene da otimização evolutiva, o materializador de pensenes. E na fatologia, a memória do computador possibilitando o armazenamento de informações, a ferramenta de busca facilitando a pesquisa, o software de processamento de textos contribuindo para a redação tarística, a comunicação instantânea de usuários de diferentes países através de computadores pessoais conectados à internet. As horas perdidas com os games, abortando proexes. Os assédios intrafísicos através das mídias virtuais, atares através de das mídias virtuais, as patologias somáticas devido à má postura corporal na frente da tela. A tecnologia favorecendo a globalização e a cosmovisão. E aqui na parafatologia, os bagulhos energéticos no computador, o amparo extrafísico especialista, o entrosamento energético computador-usuário. Agora aqui no detalhismo, nós chamamos a atenção que ele tem 23 seções, não é? Configurando um máximo para essa divisão detalhismo. E na taxologia, na argumentologia, aliás, nós chamamos atenção aqui para a taxologia com 2 vertentes básicas no uso do computador pessoal. E na remissiologia, nós destacamos divulgação científica, infopesquisa conscienciográfica, inteligência técnica, otimização dos desempenhos, tecnologia da informação. E na frase enfática, o computador pessoal, quando utilizado com discernimento e cosmoética, é ferramenta proexológica dinamizadora da evolução. Não utilizá-lo pode significar ter hábitos retrógrados. E aqui na questionologia, você já utiliza essa ferramenta em prol da evolução? Qual o nível de abertismo e neofilia perante as novas tecnologias? Na filmografia específica, nós temos uma referência e na bibliografia específica, 2 referências. Tudo bem? Agora a gente tem aqui a mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Registro, memória, pesquisa, notebook, professor. Softwares, hardwares, tecnologia, bibliotecas, cosmoética. Autodidatismo, entretenimento, armazenamento, discernimento, gesconografia. Assediologia, amparologia, paratecnologia, intrafisicologia, infocomunicaciologia.
agora, antes da gente entrar no verbete propriamente dito, a gente tem aqui algumas chamadas. Tem o anúncio aqui do Círculo Mental Somático desse dia 26 de dezembro, que é a identificação do Mater Pensene. E esse círculo vai ter a participação de Guilherme Kunz, que é autor do livro Manual do Mater Pensene. E, então, esse livro foi lançado há muito pouco tempo, é bastante interessante, bem técnico aí, bem focado aí nesse assunto do Mater Pensene. E a gente tem também a chamada aqui para esse curso denominado Lucidez Retrocognitiva, que vai ser entre 9 e 10 de janeiro, agora. E então tem essa chamada, né? Você já investigou os arquivos da sua holomemória? É um curso inédito sobre memória e holomemória. Os professores são Daiane Roça, Michele Pontes e Pedro Fernandes. E tem aqui uma frase interessante do professor Valdo Vieira, que ele diz assim: a exumação do passado por meio das retrocognições sadias muda a pessoa porque evita as repetições e acelera a autoproexis pela compreensão maior dos desafios evolutivos nessa vida intrafísica. Então, para quem quiser aprofundar aí essa questão da interação memória-holomemória, a gente está falando aqui de memória, né, Henrique? No nosso verbete aqui de hoje, computador pessoal tem tudo a ver com memória, né? Então, esse curso ele é promovido pela Consecutivos. E mais informações vocês podem procurar a própria Consecutivos na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652, que é do CAEC, ou 45 9121 0717. Então, vai ser entre 9 e 10 de janeiro, e ele tem o dia todo, né? Ocupa o dia todo. E a gente tem também essa questão da chamada aqui para o laboratório grupal da técnica de mais um ano de vida, turma 2016-2017. E esse laboratório, então, esse curso, ele tem 4 módulos e inicia também agora em janeiro. Então, mais informações. Essa técnica ela é bem interessante, muito importante aí para a nossa evolução. E também informações e inscrições pelo número do CAEC. E caec@caec.org. E também quero fazer a chamada aqui para o curso de Esperticidade com o tema Autodesassedialidade, que vai ocorrer aqui no auditório do CAEC de 28 a 30 de dezembro agora. Esse curso, ele tem o benefício da ampliação da autopesquisa, desbloqueio encefálico, ampliação do autoparapsiquismo, auto e heterodesassédios conscientes. É um curso teórico e prático, objetivando fornecer ferramentas evolutivas para os interessados, né, em atingir a desperticidade, todos nós. E então vai ter 3 campos, né, um de desbloqueio encefálico, o outro com exercício de expansão energossomática, e o terceiro campo é o energoduto interassistencial. E também, depois, então, tem 3 atividades mentais somáticas e debates, né, sobre despertologia, autodefesa energética, efeitos do estado vibracional, entre outros. E o coordenador do curso é o professor Moacir Gonçalves, os EPICONs também são, além dele, Luiz Gonçalves e eu mesma, Dulcidal. E então, pessoal, vocês podem procurar a secretaria aí do CAEC, tá bom? E, professor Henrique, então, vamos aqui ao nosso verbete. A gente já tem várias perguntas. E eu queria que você começasse colocando aí sobre a sua experiência e a sua motivação, né, para escrever esse verbete, que é um tema, assim, aparentemente simples, mas também ultra complexo, porque ele envolve muitos aspectos, não é verdade? E diz respeito a todos nós, não é? Nesse início do século XXI, fica já difícil a vida sem um computador, né? O que você tem para contar para a gente sobre os bastidores desse tema
e a sua motivação para escrever. Então, gostaria de dar boa tarde a todos, né? E também, primeiramente, agradecer a todas as consciências que contribuíram, né, para esse trabalho hoje estar materializado. Então, sem essas pessoas, sem dúvida, ele não estaria aqui. E também sem o computador pessoal, né? Ele também não estaria aqui. Então, o motivo de eu ter escrito sobre o computador pessoal foi realmente por muito cedo já ter acesso a uma ferramenta que inclusive era um pré-computador, né? O nome era Pense Bem. Talvez as pessoas aí da minha faixa etária, que sejam de em torno de 85, eles podem conhecer a respeito desse Pense Bem, que era um pré-computador que vinham uns livros acompanhando, né? Onde vinham com algumas perguntas. Então, tu colocava o número do livro nesse Pense Bem, e tu ia seguindo o livro e o computador ia falando se estava certo ou se estava errado. E isso foi mais ou menos aos 4 anos de idade. E então já era um pré-computador e já foi desenvolvendo ali o meu processo mental, né, mental somático também. E foi isso. Então foi essa precocidade de eu ter acesso a uma ferramenta tecnológica, não necessariamente um computador. E daí depois, mais ou menos aos 10 anos de idade, eu tive acesso novamente, daí mais a um computador mesmo, era um computador de um colega, né? Daí depois, aos 12 mais ou menos, eu tive um computador da família, onde todos acessavam juntos ali, né? Então, assim, eu vi que um mundo se abriu, né? Já naquela época já tinha internet, era internet discada. Então, foi isso assim que me motivou. E hoje também, por eu trabalhar através de um computador, né, e ver o quanto dinamizou mesmo a minha evolução assim que eu comprei o computador pessoal. O computador público, né, o da família, ele dinamiza, mas não tanto quanto o computador pessoal. Então, por isso eu ter frisado e ter feito o verbete sobre o computador pessoal. Tá ótimo, ok. Agora, Henrique, na estrangeirismologia, na página 24, na segunda linha, ele pergunta quais são as vantagens, desvantagens e nível de segurança que podemos obter colocando nossos arquivos na Cloud Storage. Então, seria um termo, né? Eu até botei aqui nessa parte do verbete, realmente, mas o que ele significa seria um compartimento, né, de memória na nuvem, né? Ou seria um HD na nuvem. Então isso também já explica o que é nuvem, né, para quem não conhece, ou cloud mesmo. Então assim, a questão dos benefícios é que mesmo tu não tendo o computador pessoal, tu consegue estar acessando essas informações que estão lá de qualquer lugar. Ou seja, tu põe ali no Cloud Storage, né, e tu consegue acessar do celular, tu consegue acessar do computador, tu consegue acessar do computador do vizinho, basta tu ter o login e senha, né? Então, questões de segurança, eu acho mais seguro do que tu manter só no teu computador, porque é mais uma forma, mais um backup, né, que tu pode ter dos teus arquivos importantes. Aconselho também ter mais de um cloud, né? Por exemplo, hoje tu vê que o Google tem cloud, né? A Apple tem cloud. Então, eu acredito que essa é a facilidade, né? O benefício. E a segurança depende muito da empresa que tu contrata, né? Também não aconselho tu pegar qualquer cloud e botar documentos importantes, né? Então é isso. Mas também recomendo tu manter os teus arquivos em um HD físico, né? Teu, em casa, né? Então, tanto no computador quanto num HD externo, né? E sempre atualizado, que é o mais importante. Agora, assim, detalhando aqui uma dúvida sobre essa questão da nuvem, né? Você pode tanto contratar, quando for menos quantidade, você tem isso arquivado gratuitamente.
dentro da pergunta que ele fez, você vê diferença de segurança nesses serviços que são gratuitos e esses que são pagos? Dessas empresas maiores? Então, a questão de segurança, estamos falando a respeito só do cloud, né? Então, se fosse já passar, por exemplo, por uma parte mais técnica, né, para desenvolver um site, algo assim, daí já teriam outros recursos que vão aumentar a segurança. Porém, com relação ao cloud para uso pessoal ou empresarial, né, que tu contrata com empresas, normalmente não tem diferença. A questão que difere realmente do cobrado, do não cobrado, realmente é só a questão do espaço disponível em disco, né? Tá ótimo. Agora, na estrangeirismologia, na segunda linha, ele pergunta assim, como podemos usar os e-books facilitando a pesquisa, que de outro modo os livros físicos não fariam? Então, em outra parte aqui do verbete, eu também comento sobre o computador ser uma forma de tu levar a tua biblioteca para onde tu for, né? Então, acredito que assim, tu tendo capacidade de levar a tua biblioteca virtual, né, para onde tu for, então já é uma facilidade que o e-book tem a mais do livro. Que se tu pegar 10 livros, né, então já é difícil tu carregar, né? Então, até eu tenho um caso pessoal, que eu não tinha ainda um computador pessoal e eu fui viajar. E daí eu levei mais ou menos uns 10 livros, né, que ou eu queria pesquisar a respeito, ou ler. Então, tu vê que já pesava na mala, né? Então eu acredito que essa é a diferença, né, do e-book e o que ele facilita, fazendo a comparação com o livro físico, né? Nesse sentido é excelente, né? Nossa, você não ter o volume, o peso para a viagem, então é perfeito. Agora, Henrique, na fatologia, na página 24, no final da terceira linha, de baixo para cima, ele pergunta assim, qual o risco de vermos as gerações atual e futura com déficit de atenção causado pelo uso inadequado da internet? Então, é a questão da consequência dos adolescentes no futuro terem algum déficit, é isso? Que você colocou aqui, não é? No final da terceira linha, você coloca essa questão das gerações futuras, atual e futura, não é? Com déficit de atenção. Tá. Então, no meu caso pessoal também eu vou trazer aqui, realmente assim, depende muito como tu deixa o teu computador preparado para quando ele vai ligar, né? Então, por exemplo, tu pode colocar no navegador, pré-definir ele ali para ele abrir uma determinada página. Muita gente ela acaba colocando em páginas, né, que já tem muitas informações. Então, tu acessa notícias do dia, né? Então, diversas informações no mesmo momento ali. Então, acredito que isso já contribui para o déficit, né? Então, isso aí já seria uma forma de tu evitar. Então, colocar ou deixar que a página abra em branco, daí tu vai ter ali a liberdade de escolher para onde tu quer ir na internet. E isso já contribui para esse déficit. E é isso, eu acho que isso que eu quis dizer mesmo, que realmente isso tem consequências, isso aí, agora na questão assim, realmente mais profunda, né, eu não saberia dizer, que eu acho que seria mais a questão de uma pessoa da área da saúde, né, para ver até onde que isso afeta, né, mas que afeta, isso aí é fato. Isso já tá comprovado, né, a gente ouve bastante ler sobre isso. Agora, realmente, isso que você colocou é bem sério, né, da reeducação da pessoa de como usar, né, de como acessar. E você falou aí do seu caso, né? Mas é impressionante, porque como tem uma disputa acirrada, né, pelo usuário,
de quem que é mais acessado. E então é como se a pessoa tivesse que ter muita firmeza e muita organização para inibir esse tipo de intrusão, né? As janelinhas, os pop-ups e já vem tudo automático invadindo, mesmo que você não queira, né? Se você está conectado. Então, nossa, eu acho esse assunto super sério, super vasto e profundo, né? Como você bem colocou, acho que muitos profissionais da saúde já devem estar preocupados e estudando isso, né, para tentar minimizar esse risco que eu acho que é bem alto, né, de realmente afetar a maneira das pessoas se comportarem e essa questão aí do déficit de atenção, né. Até a gente, né, já que trouxe, assim, a gente pode aprofundar mais o bastidor, né, que acontece na internet, que normalmente os profissionais que não são da área, né, os usuários finais ali, eles não têm acesso aos bastidores, né? O que acontece para essas coisas aparecerem em primeiro para mim, por exemplo. Então, assim, por exemplo, no Facebook, tu tem como fazer ali uma campanha, né? E tu pagar para ela ficar mais bem posicionada, né? Então, para ela aparecer em primeiro para as pessoas. Então, assim, tu já meio que tu paga e a pessoa nem sabe que por isso que apareceu para ela em primeiro, né? Então tem uns bastidores ali, né? Toda uma questão de publicidade feita por trás que tem como consequência isso. Não é o que é mais relevante muitas vezes, mas o que é pago mais, né? Para estar aparecendo em primeiro, né? Então é isso. Sim, boa tarde. Não se está escutando bem? Agora? Tá? Obrigada. Bom, falando de computador pessoal, eu acho que é uma ferramenta muito útil. Isso é verdade, inegável. Só que as pessoas, às vezes, muitas, não só as pessoas algumas, não, muitas pessoas estão realmente dependendo de su celular que tiene internet, que tiene un montón de ferramentas. Y a veces ya los pensiones ya no son de él, ¿sabes? Vienen una duda de algo y piensan que internet va a responder debidamente. No es verdad. La mayoría de las veces es mentira. ¿Por qué? Porque los falsos profesionales que están detrás de la internet afirman que eles saben de esto y dan unas informaciones que no son. Entonces, yo, a pesar de pensar que es una herramienta útil y usarla, uso mucho, sobre todo cuando estoy haciendo pesquisa, me parece muy importante. Mas, además de que aísla a las personas, ¿sabes? Ya no, antes la televisión tiraba las conversas en las familias, con los amigos, con tal. Ahora ya es internet, ¿sabes? Ahora internet ya está cada uno con su celular y ya ni se falan, porque a veces quiero decir que hay unos inconvenientes que tienen que salir a luz pública, porque las personas, sobre todo los padres de familia que están con adolescentes, los adolescentes se van inmediatamente a lo que es más fácil, lo visual. ¿Y dónde está entonces la reflexión, el pensamiento, las emociones inclusive? Las energías, todo ese trabajo que nos falamos, ¿no? Está a veces muy mediatizado por la técnica. La técnica hay que usarla. Aquí usted falou en Citologia de Albert Einstein, que fala de falta de tiempo, desculpa daqueles que perden tiempo por falta de métodos. Los métodos son para usar, só que no se pueden dejar así, usar de esa forma, en lo que usted sale de un cinema y las personas lo primero que hacen es ver el celular, que tiene llamadas, que tiene no sé qué, si tiene algo importante, ¿sabes? Yo eso lo he comprobado y además me gustaría hacer inclusive hasta un verbete de esa desidia de las personas pensando solo en el celular. Entonces ahí, decía usted también aquí, alguien en una pregunta, la déficit de atención, ¿cómo no? Usted no piensa muchas veces, los adolescentes, los jóvenes todavía, hasta los
30 anos, estão completamente isolados por lo que o computador fala e que pensam em cima que é verdade. Eu não sei se você concorda ou não um pouco com isto. Então, realmente, essa tua questão sobre o uso inadequado do computador é frequente, né? A gente vê nas mídias, até é engraçado que antes de eu vir apresentar o verbete, né, teve um ocorrido do WhatsApp, né, de ele ficar sem funcionar, e era notícia em tudo quanto é mídia, né? Então, a gente vê que já tem uma dependência. Então, está bem correta essa tua colocação, mas assim, até eu coloquei aqui que o computador pessoal, ele é neutro, né? Então, é uma ferramenta, podendo utilizá-lo da forma que tu quiser. Tu pode utilizar de uma forma positiva quanto negativa. Então, nesse caso do verbete, eu quis realmente deixar tanto o lado negativo quanto o positivo, né? Mas também poderia só ficar no negativo, daria um verbete tranquilo, o positivo daria um verbete tranquilo. Então, talvez aí seja até possibilidade para futuro, né, trazer verbetes em específico para cada abordagem, né? Isso. Então, assim, até aqui na taxologia, a gente tem 12 vieses, né, de utilização do computador, que seria a parte da assediologia e a amparologia. Então, tu consegue utilizá-lo realmente com propósito negativo, né, anticosmoético, né, e também com propósito positivo, né. Então, eu vejo que realmente tu não pode ficar refém, né, do computador, viver dependente, porque vai chegar uma hora também que tu não vai mais ter o computador, né? A gente até vendo já por a visão mais conscienciológica do computador, a gente vai chegar um momento que a gente vai dessomar e não vai ter essa ferramenta. E aí, como é que a gente vai ficar, né? Então, teria que realmente ter bastante cautela, mas acredito que não, como eu botei ali na frase enfática, não usar significa ter hábitos retrógrados, né? Então, tem que saber utilizar, sabe? Mas é saber dosar mesmo. Henrique, que coincidiu da revisão do seu verbete, aconteceu antes, mas tem alguns verbetes da professora Adriana Lopes que dialogam muito com o seu, né? Como se fossem, não sei se você chegou a ver, são muito recentes. São 2 verbetes, eu acho que ela tem outro em andamento, que aí vai na linha da colocação da Mercedes, que ela tem um verbete que ela denominou hiperconectividade para desconectante, que ela está abordando a questão aí da parapercepciologia, essa questão assim, bem nosográfica, né, da pessoa ficar ali fissurada e desconectada com o entorno extrafísico. E tem um outro que é a cibercompanhia extrafísica, também na linha da parapercepciologia. E eu acho que vai ter um outro verbete também sobre esse assunto. Então, eu estou chamando a atenção disso porque o seu verbete é anterior. Então, na remissiologia não consta, né, esses temas, talvez pudesse constar um ou outro, ou talvez até os 2, em função de data de revisão. Mas são temas que dizem muito respeito, né? Porque é justamente ao uso, aí é dentro do que você colocou dos recortes possíveis em cima desse tema computador pessoal, né? Aí já é o uso nosográfico inadequado, mas mesmo tendo esses verbetes já publicados, com certeza tem muito espaço para se abordar muita coisa sobre esse tema, né? Porque é aquilo que a gente falou, que você colocou também no início, permeia todos nós, a vida diária, enfim. Então, de repente, vale a pena, né? Uma abordagem recortada aí de algum aspecto, depois você pensa. Agora, tudo bem então, Mercedes? Ok? Vamos em frente? Agora, Henrique, na fatologia, na página 25, primeira linha, ele pede, dentro dessa linha aí do que ela perguntou,
que você comente um pouco mais sobre os assédios intrafísicos através das mídias virtuais e quanto ao assédio extrafísico também. Então, essa questão a gente pode ver de várias formas. As mídias sociais, né? Sempre tem dois culpados, né? A mídia social, porque tu está na mídia social muitas vezes porque tu quer, né? Então, eu acho que assim tem assédio, mas também tem a questão da tua culpa também de estar colocando ali determinado perfil ou material, né? Mas o que eu quis dizer realmente seria na parte tem essa parte ativa da pessoa criar o perfil, mas tem a passiva. Então tá ali com o teu perfil bem sutil para te ter conexão com outras pessoas, muitas vezes que tu não tem frequente, né? Contato frequente. Então é uma oportunidade, né? Então o assédio seria realmente a questão do bullying, né? Então normalmente acontece muito. A gente vê determinados artistas também que expõem de forma realmente explícita ali fotos, vídeos, e daí também ficam ali muitas vezes indo até muitas vezes à justiça, né? Devido ao assédio que foi feito, né? Então acho que isso aí ocorre frequentemente pelas mídias virtuais, sociais, né? E também outros tipos de sites, né? Então os assédios eles ocorrem nas mídias sociais, mas também em outras mídias, né? Sites mais patológicos, né? Principalmente, né? Que daí tu já cria uma rede de conexão muito maior, uma rede patológica. Então é isso. Não sei se foi o suficiente. Alô? Oi. Primeiramente, parabéns pelo verbete. Então, eu queria perguntar para você, porque às vezes eu tenho alguns problemas com o computador, na questão de, por exemplo, às vezes ele está até novo, assim, mas às vezes ele começa a falhar, assim, e na mão das outras pessoas eu vejo que funciona bem, né? Mas às vezes comigo dá alguns probleminhas, até com o celular também, às vezes começa já tive celular novos, assim, que ele queimava, estragava, alguma coisa assim. E aí eu queria saber, nos seus estudos assim de computador pessoal, se você já vivenciou algo assim, de você pegar o computador pela primeira vez, ou acontecer alguma coisa de queimar, ou... A questão acho que está relacionada com ectoplasmia, mas é mais para saber se você já teve alguma experiência e como você lidou com essa situação e se teria alguma dicas assim para as pessoas que eu já conheci pessoas também que passaram já por isso, de às vezes não conseguir lidar com o computador por causa das energias, assim. Então, obrigado, né? Primeiramente. E então a tua pergunta é muito boa. Até eu falo aqui dentro do verbete também a respeito disso, né? Da energia, né? Influenciando no computador. Então a gente tem hoje já tem vários estudos, né, que comprovam que a matéria é energia, né? Só que mais densa. Então é uma interação energética mesmo com a matéria que a gente tem. Então acredito que ainda as pessoas que têm, por exemplo, ectoplasmia ou ectoplastia, né, realmente afetam com muito de uma forma muito mais significativa nas máquinas e em tudo mais, né? Então acredito que trabalhar as energias também tem que analisar a questão da máquina, se a máquina era boa, se a máquina ela atendia a demanda que tu procurava, né? Então tem tudo isso que a gente tem que procurar. Mas principalmente assim, vejo que no teu caso é a questão energética, né? Que tem que trabalhar realmente. Então exteriorizar a energia, o estado vibracional, ver o que tu acessou, né? Que às vezes também tu acessou algo realmente muito carregado e afetou. Questão agora também do celular que tu trouxe, que o celular hoje é um computador praticamente, né? Ele tem, até tem uma comparação que é feita, por exemplo, do computador com sei lá, um 486, se eu não me engano, comparado com o iPhone 4,
Tem até uns vídeos que comparam assim, né? E então tu vê que hoje a gente tem um computador na mão. E a gente tem que realmente ter também, analisar o que tem dentro desse celular, né? Então tudo isso aí eu acho que influencia, né? E também escolher um computador adequado à tua demanda. Eu acho que é isso. Agora, Henrique, ele comenta que ele não encontrou referências no verbete sobre a Deep Web, que é praticamente a baratrosfera virtual, um tema bastante pesado, mas que merece pesquisa. Então, ele faz esse comentário. Você já tinha comentado aqui com a gente nos bastidores, né? Você quer comentar? Sim, claro. Então, a Deep Web, teve até uma reportagem, né, falando sobre a Deep Web, então se tornou um tema mais popular. Até é feito uma analogia, né, com o iceberg, né? Então, que a internet ela tem uma parte mais, assim, menos submersa, né? E uma parte realmente mais dark, né? Mais negativa, né? Patológica. Então, onde tem realmente coisas bem negativas, pedofilia, tráfico de órgãos, ensina como fazer arma, e né, questão de terrorismo. Então, realmente, é uma comparação com a baratrosfera, né? Então, esse termo, né, a gente vai colocar, né, inclusive já tinha sido comentado para a gente colocar, eu já tinha pensado a respeito, foi uma das primeiras coisas aqui que eu trouxe para a gente incluir, mas agradeço, né, só reforçou a necessidade de colocar isso aqui. A gente vai colocar na estrangeirismo, né, Henrique? Isso. Eu acho que fica melhor. Agora, e quanto à pornografia? A facilidade de acesso atualmente é imensa e basta uma certa sensibilidade para compreender como o tema está imerso em uma rede de assédio e patologias. Você colocou, né, a questão do assédio intrafísico, né? Mas você quer comentar alguma coisa? Posso comentar. Então, a gente começa, né, tudo pelo que a gente acessa, né? A princípio, se a gente liga o computador e não acessa a internet, a gente só está suscetível ao que a gente tem no computador, né? E quando a gente conecta a internet, daí já começa a colocar a nossa responsabilidade também na mão do outro, né? Então, normalmente, essa questão da pornografia também está muito ligada à pirataria, né? Então, a pirataria, quando tu vai acessar um site para fazer um download pirata, por exemplo, né, que hoje é muito comum, então as pessoas normalmente elas não adquirem um software legal, né? Elas procuram, eu quero um Windows pirata, ou quero, sei lá, um outro tipo de programa pirata. Elas não procuram o site da empresa. Então daí tu vai entrando dentro da pirataria, e a pirataria, o site de pirataria, ele não pode ganhar com publicidade de forma legal. Então, a única forma de ele receber algo pelo conteúdo que ele posta é por publicidade por coisas ilegais, pornografia, e aí vai. Daí tu já entra ali no Holopensene, então tu começa com uma pontinha negativa, e daí tu já vai caindo num buraco, assim. Então, daí aparece um banner ali, com uma imagem promíscua ali, né, uma mulher ou um homem, né, umas coisas bem estranhas normalmente, e daí tu acaba caindo nesse meio, assim. Então, eu acho que não é tão explícito assim, né? Depende do site que tu acessa também. Henrique, fala um pouco mais sobre a amparologia, ali na argumentologia, taxologia. Tem experiência assim que você pode contar? Com relação a amparo? A utilização do computador pessoal nesse contexto do amparo, né? Tá. Então, eu acho que o que mais eu posso falar seria a respeito da produção do verbete mesmo, né? Como é que tu pode usar o computador para realmente beneficiar e ajudar, né, as consciências. Eu acho que foi mais o que eu quis trazer, da parte positiva é isso. Então, realmente, quando eu parava para escrever, eu já, por exemplo, escrevo direto no computador. Então, eu já sento ali, fecho tudo, né?
só deixo ali a janela aberta do documento de edição de texto e vou escrevendo. E daí eu vejo que vem ideias, normalmente insights, né, de coisas muito além do que eu vejo que eu poderia produzir sozinho. Não cheguei a ter realmente clarividência de ver, não, essa consciência ou determinada consciência, né, amparando. E também a gente vê a questão mais intrafísica do amparo, que seria a Enciclosapiens, por exemplo, né, as revisoras. Então, tudo isso aí são formas, né, de amparo que a gente tem suporte através do computador pessoal, e-mail e etc. E a parte assim, de percepção energética, assim, você já teve alguma experiência de você estar ali mexendo com alguma coisa e você, de alguma forma, até ser no uso do computador pessoal, acabar desenvolvendo sinalética, né, de amparo, de assédio também, você está mexendo, vê que o assunto ficou meio mal parado ali, ou sentir alguma repercussão energética. Você teve experiência nesse sentido? Sim, tive sim. O que eu sinto bastante, assim, até o meu parapsiquismo é mais energético, assim, então eu sinto mais as energias mesmo, né? Então, normalmente no momento de escrita eu sinto bastante banho energético, né? Também alguns pontos mais ativados, por exemplo, o coronochakra, né? Às vezes o frontochakra. E daí a questão do amparo, do assédio, né? Daí seria mais a questão realmente do umbilicochakra, cardiochakra, né? Então, daí eu começo a trabalhar as energias, né? Então, para limpar. E quando eu vejo que é amparo, daí eu absorvo mesmo, né? E tento estar bem atento para estar absorvendo tudo que é informação, né? Para captar o máximo de informação que for possível, né? E aproveitar aquela oportunidade. Agora, Henrique, dentro dessa pergunta dele, eu penso que dentro do uso do computador pessoal tem uma coisa bem quase até lúdica, né, da gente lidar com isso, que é a questão das mini sincronicidades que ocorrem e que, por exemplo, tem a questão dos pseudo-erros, né, que você percebe, se você prestar atenção, essa questão da participação, da interferência dos amparadores, não é, ajudando no trabalho. Estou falando, a gente considerando, por exemplo, um trabalho homeostático, assistencial e tudo. Então, é bem interessante. Eu penso que passa a ser uma ferramenta muito útil para as nossas pesquisas de parapsiquismo, né, de desenvolvimento parapsíquico, porque é muito sensível, é uma ferramenta muito sensível, né? Então, e é uma maneira dos amparadores se comunicarem com a gente, claro. Então, tem aquela história clássica do professor Valdo, né, do pseudo-erro. Acho até que ele colocou isso no verbete, pseudo-erro, que é aquela questão de você achar que é um erro, mas não é. Então, por exemplo, de você imprimir uma coisa achando que imprimiu errado, e aquilo pode ser super importante, né, para você olhar, e, enfim. Então, pode ter várias ocorrências nesse sentido, né? Então, assim, dentro do que você colocou, né, e aí da pergunta dele, eu acho que vale a pena a gente ficar bem atento para esse uso, para esse possível uso homeostático, né, da comunicação dos amparadores pelo uso correto e mais adequado do computador, né, que eu acho que isso é bem sério, né, é bem importante, assim, principalmente quando a gente está falando de escrita, né. Como que pode acontecer sincronicidade, você digitar errado. Às vezes já aconteceu comigo, de fazendo uma busca, digitar errado, não perceber que eu digitei errado, e com isso eu achei uma coisa que eu não encontraria se eu tivesse digitado certo. Busca importante, foi importante para a pesquisa, né? E aí todo mundo deve ter um monte de ocorrência desse tipo, né? Mas acho que quanto mais a gente ficar atento, mais eficaz vai ser, né, esse tipo de entrosamento, né? Eucardio, você quer perguntar?
coloca o lançamento em 1981 do primeiro computador pessoal da IBM. Mas, como especialista, você pode contar para a gente, eu fiquei sabendo até que o computador empresarial ou educacional surgiu antes, né? Pode dar uma palhinha sobre essa? Parece que foi, até eu fiz um poema uma vez, que eu nasci junto com o computador, então é antigo, o primeiro computador mesmo oficial, empresarial. Pode... Posso falar. Realmente, foi antes de 1981, o computador já existia, né? Mas tinha muito disso da criação do computador pessoal. Até na filmografia, tem esse filme aqui, Piratas do Vale do Silício, que é tanto da criação da Microsoft, né, quanto da Apple. Ele tem os bastidores e até o nome do filme, Piratas do Vale do Silício, deriva disso, né, que teve muita questão de furto de informações e brigas. Mas a questão do computador pessoal da IBM, ele que era quem dominava, né, a informática na época, foi a IBM e tem relatos, a gente busca ali até nas fontes, né, e a gente encontra que realmente o primeiro foi o da IBM. E tanto o da Microsoft, né, e o da Apple surgiram da IBM. Inclusive, nesse filme fala ali de furtos do computador, de algumas informações, por exemplo, o uso do mouse, que foi a IBM que criou, e assim vai. Mas o computador pessoal realmente era muito grande, ele ocupava muitas vezes andares inteiros de empresas, né? Então, e o sonho por exemplo, do Steve Jobs era realmente de criar um computador pessoal que pudesse ser usado pelas famílias, ser como se fosse uma ferramenta utilitária dentro de casa, como era um eletrodoméstico, né? Então que tu pudesse ter acesso ali a informações sobre a bolsa de valores, pudesse fazer cálculos facilmente. E o computador antes era realmente uma grande calculadora, né? Então tu botava ali, por exemplo, uma questão e ela ficava ali dias e dias calculando, assim. Então, sim. E você poderia fixar historicamente quando surgiu realmente o computador, porque até houve um filme há pouco tempo sobre o computador na guerra, na Segunda Guerra, então é antigo. Você sabe, eu não sei qual é o filme. É porque desde antes da Segunda Guerra já tinha, né? Começou a ter, veio numa progressão do tipo de máquina, né? Mas eu sei que antes da Segunda Guerra já tinha alguma coisa nesse sentido, de o primórdio do que seria um computador. E com a questão dos chips, né, nos anos 70, é que houve realmente a grande revolução de redução, de compactação. Eu me lembro que eu nasci em Manaus, né, até no escritório lá, na época que meu pai tinha, foi um dos primeiros da cidade, era um Boros, e enorme, um negócio monstruoso. Você quer falar, Rosa? Não, só complementar que quem criou, né, quem descobriu, quem inventou, quem criou a máquina foi o Alan Turing. Tem até um filme dele que eu não me lembro o nome do filme. Eu não sei exatamente a época, a data, mas foi em função da Segunda Guerra mesmo, da Primeira e Segunda Guerra, mas foi o Alan Turing. E a gente, quando estuda isso, estuda como é que ele descobriu lá o processamento da máquina. Parece que teve uns primórdios desde o século XIX, de questão de cartões perfurados, aí que foi não crescendo. Eu sou da época, o meu mestrado eu fiz com aquelas máquinas enormes perfurando cartão. E era a linguagem Fortran, me lembro ainda. Não sei se o Henrique, parabéns pelo seu verbete, viu? Eu não sei se você lembra disso, que você é muito novo, mas eu cheguei a furar muito cartão para passar na máquina. Aproveitando, só na pensenologia, o último item, se fala em materializador de pensenes,
Mas aí você está falando na pessoa ou na máquina, no aparelho materializador do Pensenis? Então, Esclarece para nós. seria, na verdade, tu penseniza, né? Daí tu digita e daí produz algo, né? E depois imprime, seria a sequência, né? Então seria, por exemplo, um material, sei lá, como um verbete, um livro. Então tu vai ali, penseniza, né? E daí vai materializando e usa a máquina para materializar. Então é um conjunto, né? É a da máquina. A máquina e a pessoa, né? Que sem a pessoa, a máquina ela só faz o que a pessoa manda, né? Então ela não tem ainda... Tem máquinas que já têm a inteligência artificial, né? Mas de qualquer forma ela sempre é programada por um humano, né? Vamos lá? Na citaciologia, página 24, final da segunda linha, você poderia relacionar a citação de Einstein com o tema do verbete? Quais dicas o verbetógrafo poderia dar para otimizar o tempo no uso do computador pessoal? Então, a gente falou antes sobre a questão, até uma técnica minha, né? Que é de realmente deixar em branco a página inicial do navegador, né? Então, tu deixa a página inicial ou uma página de busca também, né? Mas uma página de busca mais clean, por exemplo, né? Tipo, o Google é bem clean, assim, então só tem ali o campo de busca, não vem várias informações. Agora tem outras que já vem várias informações junto. Então essa seria uma das técnicas. A outra técnica seria de tu usar a agenda, que ela integre teu e-mail, que tu consiga adicionar outras pessoas na tua agenda, né? E daí isso também, além de favorecer, né, a questão de não perder tempo, também favorece a pontualidade, né? Então a pessoa ela vai receber, pode programar ali para ela receber lembretes do evento ou, né, ou do compromisso. E é isso, também deixar bem limpo o desktop, né? Então quando tu liga o computador ali, está sem muita informação, procurar separar em pastas, né? Eu sempre separo, por exemplo, o que é pessoal, o que é do trabalho, o que é, sei lá, criação, GESCONs, né? Agora eu criei a pasta GESCON, espero que ela fique cheia, né? Então, acho que é isso, tu criando pastas e separando cada vez mais, né? E não deixando tudo muito exposto, né? Então, daí tu vai meio que infiltrando dentro do teu computador, né? A base é a organização mesmo, isso, né, a organização Henrique? também. E deletar, né? Usar bastante o delete, né? Quando necessário. Ah, sim. Agora ela pediu para você relacionar a citação do Einstein com o tema. Você quer falar alguma coisa? Tá. Então seria essa questão de falta de tempo, né? Desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Então, aí eu disse já alguns métodos, né, que eu utilizo. Então seria isso, então tu definir métodos de uso da ferramenta e com isso tu vai evitar perder tempo, né? Porque às vezes se tu vai lá, liga o teu computador, abre o navegador e já abrir 10 páginas, né? Então tu já vai perder tempo procurando em qual página tu quer ir, né? Ou, por exemplo, tu abre o Facebook, daí depois tu já vai ter várias informações ali, né? Ou outros tipos de sites com muitas informações. Então é sempre isso, minimizar as informações que tu acessa de imediato, assim. Agora, aqui na ciclologia, página 25, terceira linha, você poderia comentar a tecnologia otimizando os 4 ciclos? TENEPS, epicentrismo, consciencial, desperticidade e complexes? Então, seria também nessa questão da organização também. Então, com isso, tu consegue estar te organizando com essa ferramenta, o computador pessoal. Então, tu vai tomar nota né, dos ocorridos da TENEPS. A mesma coisa, tu vai ali planificar os teus objetivos, né, para alcançar a desperticidade. E com isso, né, vai favorecer o teu completismo existencial, né? Então,
seria dessa forma que eu penso, como poderia contribuir, né? Agora, na pensionologia, lá na página 24, final da terceira linha, você poderia relacionar o holopensene da otimização evolutiva com o tema do verbete? Otimização evolutiva com o tema do verbete. Tá bom. Então, a otimização evolutiva seria realmente isso. Primeiro, eu acho que tu tem que ter um uso cosmoético do computador, essa questão de pirataria, principalmente, né? Então, tu procurar utilizar ferramentas registradas e legais, né? E então isso já seria um uso já evolutivo, né? Positivo do computador, porque tem muito trabalho, né? Para te desenvolver o software. Depois que eu comecei realmente a desvendar e aprender sobre essa parte de desenvolvimento, a gente vê o quanto é difícil, né, tu desenvolver um software. Então, eu acredito que é assim, uma grande falta de respeito com o desenvolvedor tu usar um software pirata, né? Então, acho que aí já começa, né, o uso da cosmoética e de forma evolutiva, assim, do uso do computador. E daí a questão de não acessar sites negativos, que daí tu vai estar evocando, né, coisas negativas, isso tudo trazendo para a tua realidade, né? Agora, no final da 8ª linha, na fatologia, aí nessa mesma página, você poderia falar sobre o robô professor? Então, eu coloquei sobre o robô professor, claro que assim, não seria um robô que vem, né, chega ali na aula, não é bem isso que eu quis dizer, é realmente assim, fazer uma analogia, né, com um computador como um robô mesmo, que ele é uma máquina programada, né, para te fornecer informações que tu busca. Então seria isso. Então a pessoa normalmente vai ali, grava um vídeo, tem uma videoaula, né, um EAD, né, hoje tu faz faculdade, tu faz cursos, né, evolutivos. Então tu tem ali um professor, né, realmente uma máquina que te ensina o que tu quiser, basta tu pesquisar a respeito, né? Então se tu tiver um computador com internet, né, ou fazer o download do material, tu vai ter ali um professor, realmente uma máquina que vai poder te ensinar ali, né, frequentemente, a hora que tu quiser, a hora que tu tiver afim. Agora, na parafatologia, na página 25, na 2ª linha, gostaria que você exemplificasse sobre a energia consciencial afetando o funcionamento de computadores. Certo, a gente falou disso antes. Então, a gente está afetando diretamente tudo, né? Se a energia afeta também tudo que é energia, então a gente também está afetando o computador. Até teve uma pergunta anterior, né, que foi perguntado realmente isso, de a pessoa explicando que afetava realmente a máquina, né? Então eu vejo que às vezes tu quer imprimir algo, não imprime, está tudo certo, está tudo funcionando, daí tu vai lá, reinicia o computador, ele continua não imprimindo, né? Então eu acredito que isso já uma evidência que a gente afeta, né, as máquinas, né? A minha experiência é essa, eu não tenho muita experiência com relação à energia afetando o computador, é mais essa realmente de imprimir, de não conseguir, de estar tudo certo, e tu não conseguir, daí depois tu desliga, depois que tu meio que saiu daquele holopensene ali, né, tá naquela, com uma visão já negativa, falando que o computador não está funcionando, depois volta, liga, funciona tudo muito bem. Porque a gente pode pensar na questão das energias gravitantes, né? A sensibilidade de um computador, por exemplo, sob o efeito das energias gravitantes mais densas e mais patológicas, o quanto que isso pode afetar e atrapalhar o funcionamento, né? Então, vale a pena
até para fazer experiência e resolver, fazer um estado vibracional, exteriorizar a energia, isso pode ajudar bastante para sair de alguns enroscos, assim. Claro que às vezes não é isso, né? O problema existe de fato, mas se elimina essa hipótese, né? E tem experiências interessantes, assim. E não tem esses casos reais de que o computador não funciona de jeito nenhum, a hora que aparece um técnico, ele funciona. Então, as hipóteses são da atuação das energias dele já mais maceteadas para aquilo. Enfim, tem algumas hipóteses aí a serem, mas que é evidência, né? Praticamente é evidência de atuação de energia consciencial, né? É quase uma evidência, não é batatófilo, mas são hipóteses bem sérias, né, a serem consideradas. Agora, por falar em tecnologia também, Henrique, aqui na página 25, segunda linha, ele pergunta como funcionam as técnicas para criar técnicas. Então, as técnicas para criar técnicas, eu coloquei aqui, mas visando realmente o computador pessoal, né? Então, seria métodos, né, de tu criar técnica. Então, como é que tu vê? Tu vê algo que está funcionando, eu uso dessa forma, né? Eu vejo algo que está funcionando e uso como um método frequente até se tornar uma técnica, né, que eu possa ser replicada, por exemplo. Essa questão que eu trouxe de tu abrir o navegador limpo, né, é uma técnica que eu vi que teve efeito positivo, né, até se tornar uma técnica. Seria isso que eu penso a respeito disso. Agora, na pensenologia, na página 24, terceira linha, você poderia ampliar, se possível, exemplificar os paratecnopensenes? Pode repetir onde está, por favor? É terceira linha da página 24. É relativo às paratecnologias, não é? Isso. Então, as paratecnologias, a gente conhece algumas, por exemplo, o EV, né, o estado vibracional, as 40 manobras, né, seriam paratecnologias energéticas, né? Então, acredito que a pessoa que ela conhece essas técnicas, ela vai ter facilidade para desassimilar, né, as energias que ela absorve ali do contato com o computador e com as informações através do computador, e ela utiliza dessas paratécnicas para estar desassimilando ou até assimilando, né? Então, foi esse o motivo, né, dessas paratécnicas, de eu ter colocado aqui. Isso. E aí também fazendo link com essa questão da atuação das consciências, né? Atuando aí junto com a tecnologia intrafísica, né? Que essa conjunção aí é bem séria, né? Então, Henrique, também aqui na masculinologia, página 26, segunda linha. Quais as atribuições do paratecnólogo? Você colocou lá na masculinologia. Então, o paratecnólogo seria aquela consciência que ela, na verdade, utiliza a paratecnologia, né? A paratecnologia é um tema, para mim, que ainda é muito incipiente, né? Eu não tenho muito conhecimento a respeito disso, eu tenho que me aprofundar. Mas já conheço algumas e faço uso de algumas, né? E também já ouvi muitos relatos de até tecnologias, paratecnologias, assim, que pareciam máquinas mesmo. Então, ainda tem que me aprofundar. Então, o paratecnólogo seria o técnico, né, que utiliza a paratecnologia. Então, seria isso. Então, a pessoa que ela já conhece alguma paratecnologia, ela pode trazer isso para o seu dia a dia e, com isso, utilizar tanto essa paratecnologia só para uso pessoal, né, mas também para atuar
também na tecnologia, mas o paratecnólogo realmente é quem utiliza, né, e quem conhece, a pessoa técnica sobre a paratecnologia. Porque aí a gente pode pensar nessa questão da paratécnica propriamente dito como a técnica extrafísica, né? Utilizada pelos amparadores, pela Equipex, e a técnica intrafísica abordada sob a ótica multidimensional, né? Então tem essas duas abordagens. Então, nessa linha aí do que você falou, né, Henrique? E essa questão de paratecnologia em geral, se eu não me engano, tem até um colégio invisível de paratecnologia. É um tema ultra instigante, né, de pesquisa, assim, para a gente iniciar. Tentar compreender, né, muita coisa que tem. E tem até uma pergunta aqui, que ele está dentro desse mesmo campo de pergunta. Se você já fez alguma pesquisa sobre qual tipo de tecnologia extrafísica pode estar relacionada com o uso dos computadores pessoais na intrafisicalidade. Você tem algum insight ou algumas hipóteses? Então, normalmente, eu vejo que se a nossa procedência, né, é uma paraprocedência, então a gente já pode imaginar que a gente traz tudo a maioria das coisas, provavelmente do extrafísico, né? Então até tem alguns filmes, né? Por exemplo, o Nosso Lar, né? Que tem ali a questão do pessoal digitando mensagens ou vendo imagens ali das pessoas que as pessoas mandaram, né? Sei lá, alguém mandando uma informação ou pensando bem dela através de uma tecnologia. Até ali no filme parece ser um computador até, né? Então, a princípio que eu vi foi de filme, assim, e leituras também, né? Alguns livros que eu li que falavam sobre paratecnologia, né? Até esse verbete que tu comentou, que se eu não me engano é o Colégio Invisível da Paratecnologia, né? Tem esse verbete para a pessoa que quer também saber mais a respeito, dar uma lida nesse verbete. E esse filme Nosso Lar também recomendo para conhecer um pouquinho, né? Agora, é interessante também a gente pensar nessa correlação dos parafenômenos, né? Do tipo de visualização ou do tipo de fenômeno que a gente tem, tanto projetivo, às vezes vem aquelas telas mentais, tipo de ilustração ou de animação, não é verdade? Eu, particularmente, nunca tive especificamente sobre isso, mas eu conheço pelo menos 2 ou 3 pessoas que tiveram acesso específico a informações através de livros virtuais, passando assim as páginas de modo virtual, como se fosse, sei lá, a gente pode pensar numa tela de computador e enfim, tem N relatos, né, que remetem a paratecnologias que são muito próximas. Claro que a gente percebe que o que está aqui é um arremedo de alguma coisa disso que a gente recebe via parafenômeno, né? Eu me lembro que uma vez eu tive uma inspiração, foi um acesso a uma informação de alguma coisa que eu pesquisava e que aquilo eu acessei via uma animação, era uma tela, como se fosse, vamos dizer, podia ser uma tela de um computador pessoal e aquilo era uma animação. Então vinha como se fosse uma ilustração em 3D mostrando aquela sequência de informação. É claro que o mais importante era o conteúdo, mas o modo como chegou era de uma animação. Então, dentro dessa pesquisa, né, dessa pergunta que o teletertuliano fez, eu penso que é interessante a gente fazer essa coligação também, essa correlação dos parafenômenos que a gente consegue acessar e o quanto que o que a gente tem aqui pode ser um arremedo, né? Não deixa de ser um arremedo de uma reprodução de alguns desses parafenômenos que a gente pode
que a gente vem acessando, né? As pessoas em geral acessam de diversos modos, né? A própria questão da parapsicoteca, do acesso aos acervos, às holomemórias, né, de cada um de nós, e, enfim, tem N possibilidades, né? E é bem interessante a gente pensar nisso até para abrir, né? Expandir as ideias. Você quer perguntar? Sim. Ali na última linha da fatologia, Henrique, virando a página para 25, as horas perdidas com os games abortando proexes. O que você tem para falar disso? Então, isso é muito comum. Hoje é uma profissão, né, o gamer, né, a pessoa que ganha vida jogando, né? Então, as empresas, elas contratam, inclusive eu tenho familiares, né, que são jogadores profissionais, então eles vão para outros países, né, também amigos também que são jogadores profissionais. Daí é tudo pago e a pessoa fica ali na função de jogar, né? Então fica jogando, normalmente são games bélicos, né? Então é um matando o outro, sempre aquela competitividade sem muita ganho, né? Tem os ganhos secundários só, que não são positivos no meu ver, que ela poderia estar ganhando a vida de uma outra forma, né? Mas cada um escolhe, né, o que quer fazer. Na minha opinião, um game é menos pior do que uma droga, por exemplo, né? Na minha opinião, porque pelo menos a pessoa ela está fazendo mal para si próprio, né? Não está fazendo mal para os outros, né? Talvez não denegrindo tanto o próprio soma. Mas essa questão de abortar ProX, realmente assim, a pessoa está lá, ela tem uma Max ProX ou tem uma ProX a maior, né? E ela vai lá e fica jogando. Você acha que tem a ver com uma lavagem cerebral, de certa forma, essa cultura assim de jogos e de alguma forma transferir para o jogo um enfrentamento que seria colocado na vida real, assim, e a pessoa vive mais dentro do jogo do que assim superando, passando de fase em situações na vida, assim. Acaba sendo um pouco de lavagem cerebral? Sim, sem dúvida. Também tem muito do perfil do jogo, né? Que tem tanto o jogo negativo, que aborta ProX, seriam jogos ali que realmente evidenciam que vou matar o meu oponente, né? Ou vou começar uma guerra, né? Ou tem os jogos também de realidade virtual, aquela pessoa que não se aceita, né, fisicamente, e ela cria uma personalidade virtualmente, né? Então, acredito que tem muito disso, né? Então, a pessoa, ao invés de se melhorar, tem algum problema, vou estudar, vou procurar me melhorar, não, ela vai lá e fica focada no jogo, né? Mas também vem dessa parte positiva, tem muitos jogos que realmente, até eu falei no início da tertúlia sobre um pré-computador que eu utilizei, que é o Pense Bem, que era um jogo de perguntas e respostas, que era positivo. Então também tem uma linha ali, né, que a gente tem que saber muito bem definir o que é positivo e o que é negativo, né? Então é uma ferramenta neutra, mas muita gente realmente aborta sua ProX por ficar perdendo tempo. Valeu. Agora, por falar em jogo, ele pergunta aqui se você conhece o filme O Jogo da Imitação. E se sim, se você poderia fazer um cotejo com o tema do verbete. Certo. Esse Jogo da Imitação, eu vi, é um excelente filme, né? Mostra realmente ali uma pessoa determinada a desenvolver um computador já com viés positivo, né? De desmantelar o Hitler, né? Que eles tinham ali uma máquina, agora eu não me recordo o nome da máquina, que era uma máquina... Desculpa, mas é esse filme que conta a história do Alan Turing, ele que descobriu o computador. Eu só não lembro a época. Ele é que descobriu o computador, que criou, né? Joia. Então, daí conta realmente a história dele, assim, tem muita parte pessoal também. E daí o intuito da criação dessa máquina é para conseguir descriptografar as informações que eram criptografadas
pelas máquinas do nazismo, né? Então eles criaram esse computador e teve muito contra ali, né, para a criação. Ninguém acreditava que ele ia conseguir, até o momento que eles conseguiram, e daí conseguiram realmente saber aonde que iam ser os ataques, né? Então realmente é um filme bem positivo e a gente vê a importância do computador na história, né? Então para realmente teve uma importante uma atitude bem importante desse criador para acabar em partes com a guerra também, né? Ok, agora o teletertuliano coloca assim que ele postou mais de 3.000 recortes conscienciológicos no YouTube. Após começar a TENEPS, em 2011, senti parapsicamente a repercussão favorável e contrária. E antes disso ele fez a pergunta, né, na primeira linha da página 25, na Fatologia. Gostaria que você relatasse os assédios intrafísicos através das mídias virtuais. Aí ele coloca esse relato dele das postagens, né? Você quer comentar, Henrique? Pode ser. Eu falei isso também antes, sobre a questão mais das mídias sociais, né? Qualquer coisa que tu publica na internet, seja uma foto, tu está permitindo as pessoas pensionizarem a respeito daquilo, né? Então, por mais que seja algo positivo, vai ter também pessoas que são antípodas, né? Aquela informação que tu colocou. Então, realmente tu tem que tem aquela questão, né? Pôr em banca quem tem banca, né? Então tem que realmente pensar realmente o que tu vai colocar, se tu dá conta, né? Mas eu acho que se tem pontos positivos e negativos, né? Sempre vão ter, né? Em qualquer área. Mas realmente é tu trabalhar as energias, né? Realmente colocar coisas positivas, né? E é isso aí. Agora é bacana, né? 3.000, ele postou mais de 3.000 recortes conscienciológicos. E parabéns, né, por isso. Isso aí bem bacana. É muito assistencial. Isso. Agora, Henrique, você já comentou também, mas ele faz uma pergunta específica. Primeiro ele pergunta sobre a questão de você relatar sobre energia consciencial afetando o funcionamento de computadores, né? Você já comentou. Aí ele pergunta, você já realizou um desassédio em algum PC? Então, essa pergunta é bem bacana, mas assim, acredito que o computador em si, ele não é assediado, né? Sempre tem uma pessoa junto, né? Claro que isso aqui é uma hipótese, né? Posso estar errado também. Mas eu já passei por estar no computador e ter ali realmente assédio, sentir repercussões negativas, né? Também teve relatos de conhecidos que tiveram também, inclusive de ver a Consciex mesmo ali, né? Ela nem uma Consciex definida, ela já era tipo como uma membrana, assim, não tinha forma definida, era como uma massa energética ali. E foi num momento de acesso a um site negativo, né, pornográfico. Então tu vê como tem, né, e tu tá ligado primeiro a pessoa que postou ali aquele vídeo, né. Então tu já tem uma ligação com ela. Tu viu aquela pessoa, tu já tem um pensamento sobre ela, né. E daí tem outras pessoas que podem estar vendo ao mesmo tempo aquele mesmo vídeo. Então vai criando uma ligação patológica, né. Então, acho que a ligação, normalmente tem uma pessoa envolvida, não diretamente com o computador, assim, o que eu vejo. Tem relação com o trabalho, né, que se pretende fazer, ou com o holopensene que está sendo evocado ali, né? Agora, isso. Tem essa hipótese também, né, Henrique? Por exemplo, se a pessoa está mal intencionada, ou enfim, ou ela está bem intencionada e tem gente do contra para que ela não faça aquele trabalho, pode ter uma consciência ali jogando energia para atrapalhar o funcionamento, né? Então, são N hipóteses aí de ocorrências, né? O importante é a gente estar lúcido para isso e mexer com as energias, né?
E, claro, dentro de tudo que você vem falando aí ao longo do verbete, evitar esses acessos nosográficos, né? Agora, tem uma pergunta na voluntariologia, página 25, na primeira linha. Você poderia expandir o voluntariado virtual e a videoconferência, promovendo a participação e a presença virtual do voluntariado à distância? Sim. Inclusive, hoje eu sou da comunicação do IPC de Florianópolis e aconteceu de eu ser chamado para ser voluntário dessa parte depois de eu ter feito o verbete, né? Então, hoje eu também contribuo com a parte realmente de internet, né? Então, eu sou um voluntário virtual também, né? Não 100%. Então, isso aí é fato, né? Então, comentar seria mais isso. Então, o voluntário virtual, ele vai lá, publica no Facebook alguma coisa, ele publica sei lá, põe um curso que vai ter, né? Um vídeo que ele acha interessante de acordo com aquele tema, uma palestra, cria um evento. Então, essas algumas atribuições do voluntário virtual. E a videoconferência, tem muitos voluntários que eles estão em cidades mais distantes e que são núcleos, né? Então eles têm que ter contato com a parte central, né? Dessa instituição que eles trabalham. Então, daí com isso facilita. Então, às vezes, ao invés de tu pegar uma estrada ou algo nesse sentido, para uma coisa não muito significativa, tu vai lá e faz uma videoconferência e muitas vezes já resolve. Seria mais ou menos isso. É bem bacana o uso dessa tecnologia para o voluntariado. Nossa, acho excelente. E aí desfaz o que você colocou na mitologia, né? O mito de voluntariado virtual não ser produtivo. Seria a próxima pergunta dele. Então tá, vamos falar sobre isso. Volta àquela questão também da citaciologia, né? E com isso tu traz esse mito, né? Porque se tu não realmente não tiver técnica, não tiver um método, né, efetivo para te fazer esse voluntariado, realmente ele não vai ser produtivo. Mas se tu tiver métodos, ele pode se tornar, sim, muito produtivo e até mais, muitas vezes, né? Então eu vejo que, por exemplo, a questão de tu criar um site, né? Várias instituições aqui têm sites que facilitam a comunicação de informações. Então tu vai lá, publica aquela informação e fica ali um material exposto a quantas pessoas for necessário. Agora imagina se cada pessoa que tivesse interesse a um determinado assunto, ela tivesse que alguém pessoalmente explicar, né? Então eu acho que é muito produtivo, né, o voluntariado virtual. Então é isso. Agora, na fatologia, na página 25, primeira linha, ele pede para você comentar sobre as possíveis tares através das mídias virtuais. Então, já complementando essa resposta anterior, é isso. Questão do voluntariado, até aquele nosso outro amigo que mandou pergunta, né, que publicou 3.000 recortes. A gente encontra outros sites também que publicam informações relevantes. A própria tertúlia aqui, né, online também é uma forma de tares, né, virtual também. Então seria isso. Esses são alguns exemplos, né? E essa questão da tertúlia, né, assim, é bem sério isso, né? Quantas pessoas chegam à conscienciologia pelas tertúlias, né? Todo esse trabalho aí da equipe aqui do tertuliário. Agora, na parafatologia, Henrique, página 25, segunda linha. Os bagulhos energéticos no computador seriam os arquivos que não usamos mais e também eventuais mídias anticosmoéticas? Você pode comentar? Sim, posso. Os bagulhos seriam realmente coisas que tu não utilizam e também não só o que tu não utiliza, né? Mas
que às vezes tu tem algo lá no teu computador, um arquivo, por exemplo, um documento que tu não utiliza, mas uma hora tu vai utilizar. Então tem que ver também, tem que analisar, cada questão é uma questão, né? Então tem que ver realmente, analisar tudo, né, a respeito da questão. Então, por exemplo, se é um livro que tu tem ali, tu não está lendo, mas está ali, né? Então, não necessariamente vai ser um bagulho por tu não estar utilizando. Eu acho que bagulho, nesse caso, eu quis falar mais, é realmente um documento patológico, um documento que não precisava mais estar ali, né? Um software ilícito, né? Um software pirata, um vídeo pornográfico, né? Seria mais nesse sentido, assim. Um arquivo de pedofilia, tudo negativo, assim, né? Foi isso que eu quis mais trazer com ter colocado bagulhos energéticos aqui na parafatologia. Olha, esse teletertuliano, ele dá os parabéns pelo ótimo verbete, ótimo tema, e ele faz três perguntas na parafatologia. A primeira você acabou de responder, sobre bagulhos energéticos. Depois ele pergunta na segunda linha, você poderia aprofundar e, se possível, exemplificar sobre o amparo extrafísico especialista? Então, a questão do amparo extrafísico especialista, não necessariamente seria o especialista em computador pessoal, né? Seria mais voltado para o objetivo, né, que tu visa da utilização do computador. Então, se eu estou ali para escrever um livro, ou muitos profissionais utilizam, né, de diversas formas, o pessoal do direito, medicina. Então, é uma ferramenta que é utilizada por diversos profissionais. Então, a questão do amparo extrafísico que eu trouxe aqui seria assim, tu vai ter o amparo, está utilizando aquela ferramenta, né, mas depende muito do que tu faz, do que tu vai utilizar aquela ferramenta, né? Então, seria isso. Então, ele pergunta também, Henrique, nessa mesma linha aí, se você poderia aprofundar ou exemplificar ou comentar sobre esse entrosamento energético, computador-usuário. Tá. A questão do entrosamento, até eu tinha falado antes, que a gente sempre está ali, tanto com objetos, pessoas, a gente sempre está tendo uma interação energética, né? E computador da mesma forma. Então, pode vir uma interação através do amparador, através de ti, e culmina ali na máquina, né? Então, essa que seria a interação energética. Então, tu vai digitar, querendo ou não, tu digitar já é uma interação energética, né? Tu está materializando ali, está mexendo os dedos, isso já é uma forma de tu utilizar a energia, né? Então, seria isso que eu quis trazer ter colocado isso no verbete. E essa questão de toda a evocação que se faz, né, com uma simples digitação, né, principalmente se estiver na internet, né? Agora, Henrique, tem uma pergunta sobre essa questão bem séria, eu penso, que é da terceira idade. Ele pergunta se você teria alguma dica de como facilitar o uso do computador pessoal para as pessoas da terceira idade. Tá. Acredito que o que deveria fazer, procurar um especialista, né? Fazer um curso, primeiramente. Às vezes até fazer... É claro que tu tem que saber ligar o computador tudo, né? Se tu já tivesse conhecimento básico, saber como acessar a internet, tu consegue fazer cursos já pela internet. Mas eu aconselho procurar uma empresa de informática, né? Uma escola, né? Que possa te ensinar como ligar, né? Como fazer acesso a um site, como digitar e tudo mais, te passar todas essas informações. Tem máquinas hoje que elas já são voltadas para ser mais intuitivas mesmo, que tu pega ali, tu já sabe mais ou menos como utilizar. Também tem a questão da leitura do manual também, da máquina, né? Normalmente a gente deixa de lado
mas é importante. Mas vamos combinar que tem mais recentemente os manuais também são eletrônicos, né? Então, para a pessoa, outro dia eu comprei um equipamento e o manual também já tinha que acessar e baixar, enfim. Mas, com certeza, a leitura é bem importante, né? Que os fabricantes estão querendo simplificar e baratear também, enfim. Já não tem mais impresso, né, Henrique? Já é tudo via eletrônica também. Então fica... Cada vez mais é um desafio para a turma de outra geração, né? Eu acho que realmente seria o principal tu procurar um técnico, porque senão daí tu acaba também tendo que ocupar muitas pessoas. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo, né? Isso que você está comentando é um problema sério, intergeracional. Recentemente eu tive uma programação assim, até fora daqui, né, de Foz, com pessoas da família e tudo, e a gente pode observar bem essa coisa do aluguel dos mais velhos, ante os mais novos, para ensinar. Então, essa sua dica é ótima, a pessoa realmente procurar o especialista em dar aula, ensinar de fato, né, porque... também é natural que a pessoa mais jovem não tenha, nem todo mundo tem paciência de ficar explicando muito, né? Porque é tudo tão rápido, tão óbvio, tão evidente para quem já nasceu mexendo, né, nessa geração. E a gente observa, assim, tem uma coisa que eu acho bem interessante dessa coisa da tecnofobia, né? Eu acho que é essa terminologia. Porque como a nomenclatura ela gera uma certa apreensão, né? A questão do vírus tem todo quase que um terrorismo aí com a nomenclatura. Então aquilo já fica, eu penso que já fica assim meio que arraigado nas pessoas, quem não tem a intimidade com o assunto, né? De já ter um medo, assim, um receio totalmente infundado, né? O que mais que vai acontecer é quebrar o negócio e ter que reinstalar alguma coisa, ou consertar ali, enfim, não tem tanto risco assim, mas já fica aquele mito de, por ser algo tão poderoso, tão potente, e aí tem o hacker, tem o vírus, e aí já fica um exagero, né? Eu vejo assim, a pessoa que não sabe mexer já exagera, e achando que é muito mais difícil do que é de fato, né? Então, nada como procurar um especialista, né? É verdade. E eu acredito que a gente já pensando que a gente vai ressomar, né? Vai dessomar e vai ressomar, já nunca é tarde, né? Então a gente vai lá, aprende, vai utilizar, se for ressomar, vai utilizar, né? Daí já vai ter informações, né, frescas ali para rememorar sobre tecnologia, como utilizar, então já está se adiantando, né? Então eu acho que nunca é tarde. Isso aí eu acho que é algo que tem que ficar bem frisado, né? Que nunca é tarde e procurar um especialista, né? Que não vai se incomodar em te ensinar, né? Uma pessoa que ela é especialista em ensinar, né? E é isso. Você sabe que na verbiotografia a gente tem vários alunos de terceira idade, né? Aliás, eu praticamente estou com 60 anos, enfim. E é bem interessante a gente observar o esforço e a reciclagem dessa geração, né? Tendo como objetivo aprofundar na autopesquisa. Muitos assim, né? A Rosa está aqui presente, é comum, né, Rosa? Às vezes a maior dificuldade inicial da pessoa não é nem com a escrita em si, é com a lida com o Word, que é o programa oficial, né, da enciclopédia, no caso, com a lida com os programas, com os macetes, mexer mesmo tecnicamente com o que precisa, né? Para a escrita do verbete é importante, o modo revisão, a troca de arquivos. E então a gente observa o quanto que essa tentativa e esse esforço dessa geração em dominar minimamente
mesmo que seja só para escrita e para trocar e-mails, o quanto que isso ajuda nas próprias reciclagens, né? Vai num crescendo. E a pessoa começa com essa superação de dominar minimamente aí o computador, o uso do computador pessoal, né? Parece uma coisa simples, né? E até corriqueira para a maioria, mas não, para alguns não. É bem sério, é uma reciclagem pessoal bem importante. Agora, Henrique, na taxologia, na página 26, você pode comentar os 2 itens, assediologia e amparologia? Sim, posso. A questão da assediologia e amparologia são 2 usos, né, do computador totalmente diferentes. Um é positivo e o outro negativo. Então, como o tema é neutro, né, eu quis deixar assim, 2 exemplos que pudessem exemplificar o uso do computador positivamente e negativamente. Então, a gente pode trazer novamente a questão da forma negativa, que é a questão de ficar jogando, né, jogos bélicos e tudo, acesso a pornografia e até a questão de criminologia mesmo, crimes, né? As pessoas que vão lá e procuram prejudicar os outros através do computador. E a outra questão é do amparo, realmente, a forma de tu assistir os outros, visar o uso do computador já de assistir, de contribuir, de escrever algo positivo, fazer vídeos positivos, ensinar os outros, que ainda realmente é uma microminoria. E a maioria realmente utiliza de uma forma negativa. Então é isso. Tá ótimo. Agora, Henrique, a gente tem também uma pergunta na efeitologia. Ela pergunta quais seriam os principais efeitos Google. Tá. Então, o efeito Google tem até um verbete, né, que fala sobre isso, que o efeito Google, ele traz a questão, na verdade, o efeito Google, ele fala só do Google, mas, na verdade, o efeito seria, o termo melhor, efeito buscador, né, o efeito da ferramenta de busca, né, que a pessoa normalmente ela não memoriza os dados, né, ou informações, porque ela consegue acessar facilmente na internet. Então, até tem um verbete que eu aconselho ler, que daí a pessoa consegue se aprofundar nisso. Então, a pessoa normalmente ela reduz a memória, né, ela não memoriza muito as coisas, mas ela aumenta a capacidade de busca. Então, eu posso também me trazer como cobaia. Eu uso muito, por exemplo, uma expressão, uma palavra que eu não sei se está correta, eu uso o buscador, vou lá, coloco, né, para ver se está correto e procuro outras fontes, né, sinônimos, antônimos e assim vai. Então, é uma ferramenta positiva, mas também pode ter um lado negativo. E com relação à redução da memória, eu acho que é isso, tu acaba não guardando, né, muitas coisas, às vezes palavras simples, e tu não grava, porque está ali, está fácil de tu buscar, né? Então seria isso, esse seria o efeito Google. Henrique, na página 26, fala um pouco sobre a exemplologia, os 3 exemplos ali, por favor. Tá. O computador pessoal lúdico, utilizado para lazer e entretenimento, né? Computador pessoal utilitário, utilizado enquanto ferramenta de estudo e trabalho, e o computador pessoal gestionológico. Então seria um crescendo, né? Então tu a princípio começa a utilizar para lazer e entretenimento, depois como ferramenta de estudo e trabalho, e daí no final tu utiliza ele para produzir material, né, gestações conscienciais, então já com um caráter evolutivo de contribuir, de ser assistencial, não que tu não possa sempre estar utilizando, né, aqui não teria caráter nosográfico, né, então o lúdico também pode ser positivo, tu vê um filme
né? Então seria isso que eu quis dizer, seria trazer as formas de utilização, né? mais voltado para a parte positiva mesmo. E como que você vê assim, a facilidade de produção de material para disponibilizar na internet também, né? Quase como assim, é quase uma GESCOM, mas é mais fácil você transmitir já a informação, de alguma forma ter retorno também, debater, né, com outras pessoas que têm aquele tema de pesquisa ou se interessam, e essa interação ajudar na produção de uma GESCOM publicada mesmo, assim. Assim, tu colocar, às vezes, por exemplo, estou escrevendo sobre tal coisa, tem alguma informação para contribuir, né? Então, acho que só essa coisa simples, sei lá, botar no Facebook, até pode ser ali, compartilhar com teus amigos, já pode vir muitas pessoas, né, que contribuam com a tua pesquisa, né? Uma técnica até que eu utilizo, né, é de armazenar tudo quanto é arquivo de determinado assunto em uma pasta. Então, por exemplo, eu vou escrever um verbete, eu vou lá, coloco o título e crio uma pasta, né, com o título Cosmograma, e vou jogando tudo que tem sobre o assunto que eu acho na internet, e vou jogando lá, e depois eu vou filtrando e deletando. E daí até o momento que a pasta só fica com o documento que eu vou apresentar, tipo o verbete ou uma GESCOM que eu esteja criando. Assim, seria isso. E a interação realmente é positiva. Tu pode ter um blog também para falar sobre o assunto, e ali tu vai tendo feedbacks, né? Tanto positivo quanto negativo. Então acho que é bem positivo. Valeu. Tudo bem? Agora, Henrique, também aqui na Remissiologia, página 26, você poderia comentar a importância do item 7, que é a pensenografia, em relação ao tema do verbete? Então, a questão da pensenografia seria realmente a questão da escrita, né? Aquela questão que eu coloquei sobre o materializador de pensenes. Ah, você colocou na pensenologia, né? Isso. O último item ali. Então, acredito que estaria ligado totalmente a isso, né? Então, a princípio, um pensene, ele se transforma, né, num texto, né, no Word ali, ou num software de edição de texto, e culmina daí numa produção de um documento impresso, né, que tu pode distribuir fisicamente. Certo. Agora, Henrique, não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre o seu verbete, sobre o computador pessoal. A gente está com o tempo praticamente se esgotando. Não sei se tem alguma colocação que você queira fazer que a gente não perguntou. Tá. Se tiver, você pode falar, senão a gente segue aqui. Tá, eu tenho sim. Gostaria de colocar que, assim, foi bem frisado, uma das coisas que me levou a ver a importância do computador pessoal foi o Valdo, né, que vivia frisando isso. Ah, é verdade. Né, sobre o computador pessoal, compre o computador pessoal, e eu não via tanta importância nisso, né, até que realmente eu tive o meu computador pessoal e vi como é uma ferramenta extremamente útil, né, e até recomendo, assim, o quanto antes, até, claro, eu não sou a pessoa correta para dizer quando e que deve-se dar um computador para uma criança. Mas eu acredito que a criança, a partir do momento que ela começa a escrever, a formular ideias, frases, ela já deveria ter um computador pessoal, né? Nem que seja limitado, não vai usar a internet, ou quando usar a internet tenho que estar perto, né? Porque é uma forma de tu dinamizar mesmo. Ela precocemente está ali com uma ferramenta que ela pode produzir muito conteúdo, né? E é isso. É isso que eu queria falar. Ótimo, excelente recado, dica aí para os pais, né? Os nossos, quem sabe aí pais de intermissivistas ou não, né? Não importa. Agora, Henrique, então eu queria dar uma notícia aqui sobre o site da Enciclosapiens, falando em computador pessoal, né? A gente está com o site no ar. É claro que está em teste ainda, né? A primeira versão, de todo modo, já está acessível.
Então, a gente pede que vocês acessem e vejam se tá, o que precisa ser melhorado. Realmente a primeira versão, é um test drive, na verdade. Então, é enciclosapiens.com, e esse site ele tem uma interligação, a ideia dele é interligar com tudo que já existe, em termos de verbete, de enciclopédia, de amigos, tertuliário, próprio CGE. Então, ali ele está funcionando ainda de uma maneira bem específica em relação a links a outros acervos já existentes, né? Enquanto está acontecendo aí um projeto maior de atualização dessa integração dos sites relativos à enciclopédia em geral. Mas, de todo modo, a gente fica bem feliz com esse início e a gente já pode, então, ter um local, né, já tem esse local de convergência do trabalho da verbetografia, da Enciclosapiens em geral, tá certo? Então, enciclosapiens.com, tá certo? Então, pessoal, obrigada a todos, tá? Tertulianos, teletertulianos. Henrique, amanhã é amanhã o seu próximo verbete? Então, a equipe aqui vai anunciar, né? Muito obrigado, pessoal, então, de casa, né? Teletertulianos também, a gente agradece. E até amanhã. E vamos, então, aqui aos nossos anúncios finais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 10 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais respondidas e 32 perguntas online respondidas. Para amanhã teremos o verbete Canabismo escravizante, especialidade da parapatologia, com o verbetógrafo professor Henrique Elias. Então, obrigada, boa tarde a todos.